Recebendo aqui o meu professor e mestre Tomás Teixeira, jornalista já de muitos anos, que eu tenho muita admiração, muito respeito e acompanhei sempre, e é uma das fontes de inspiração. É um prazer sempre conversar com o Tomás, aprender. E, Tomás, contando um pouco da sua história, eu queria começar falando do seu nascimento. Eu não lembro exatamente onde, eu vi uma entrevista sua, você falando que ter nascido no Ceará foi um acidente de percurso lá em Campos Sales. Na verdade, você é piauiense de coração. Eu queria que você contasse um pouco aí desse início, como é que foi essa migração do Ceará para o Piauí. Tudo bem, Douglas? É um prazer conversar com você. Parabéns pelo seu canal. Olha, a minha família é de Icó, Lima Campos, né? A minha família é Lima e Teixeira, no Ceará. Duas famílias valentes, danadas. São as mais conhecidas no Vale do Paraíba. E meu pai veio fugido do Ceará para cá, porque ele roubou a minha mãe, fugiu com ela, né? E eu já vi nascer em Campos Sales, ele veio fugindo. E terminamos em Araripina, no Pernambuco. De Araripina, ele tinha frota de caminhões para transportar café. Aí ele veio para o Piauí, na década de 50. E chegamos no Piauí, eu comecei a morar na Vermelha. E comecei o primário naquele ginásio, naquele colégio, de frente à Igreja da Vermelha, foi a minha primeira escola. Agora, Tomás, e a comunicação? Como foi que você optou por jornalismo? A área da comunicação surgiu como? Olha, foi um dia inédito, eu jogava futebol de mesa, botão, e eu narrava transmitindo o jogo, né? Eu jogava muito bem, tanto que eu fui campeão piauiense de futebol de mesa e o Valdir Araújo, vice-campeão, no campeonato que a federação promoveu. Aí apareceu no rádio que a Rádio Clube, que era na Barroso, perto da Praça Saraiva, ia fazer um teste para locutores. Aí eu fui, porque eu transmitia futebol. Eu fui para o futebol e o Carlos Augusto de Araújo Lima foi para o jornalismo, nós dois, no mesmo dia e na mesma hora dos testes. Foi lá que eu comecei em 1966, 67. Bom, aí você começou no esporte. E como foi essa No mudança para o esporte. jornalismo? A mudança para o Isso, jornalismo. exatamente. Aí fui para a Rádio Clube, não é? Eu era locutor de rádio, tirava horário à tarde na Rádio Clube e narrava futebol. Fui fazer a inauguração, aí saí da Rádio Clube para a Rádio Pioneira. Não é? Fiquei na equipe do Dídimo. Mas, na inauguração do Teatro 4 de Setembro, eu era subsecretário de comunicação do Armando Basto, no segundo governo do Alberto Silva. Foi no primeiro, no primeiro. Aí a gente foi convidado no final do primeiro governo. Doutor Armando gostava da minha fisionomia, da minha presença, da minha voz. Disse, Tomás, você vai transmitir, quem vai fazer a transmissão, a apresentação de todo o evento de inauguração do Teatro 4 de Setembro, vai ser você. Aí mandou comprar um smoking para mim, eu era menino pobre, de periferia, não tinha roupa para uma apresentação dessa. E como jovem esguio, não era feio, fiz a apresentação da Orquestra Sinfônica Nacional, do Balé do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, dos representantes da Academia Brasileira de Letras que vieram para o grande evento da restauração, reabilitação, recuperação do antigo Teatro 4 de Setembro, que tinha virado cinema, era uma sala de cinema. E o doutor Alberto disse que queria devolver às damas do Piauí, às famílias do Piauí, o Teatro 4 de Setembro. E esse maravilhoso teatro que tem aí, e as damas do Clube Satélite, depois do final da minha apresentação. Eu hoje, Douglas, só tenho uma corda vocal. Na minha cirurgia cardíaca, eu não sabia que a corda vocal da gente faz uma volta pelo coração. E um dos cirurgiões cortou uma corda vocal. Hoje a minha voz é pela metade, né?
E naquele tempo eu tinha uma voz quase que no estilo do Cid Moreira. Aí as mulheres foram na TV Clube pedir ao Sergisnano que tirasse o Gamaliel Noronha, que era um cearense, quase careca, do cabelo ondulado, que fazia um jornal na TV Clube aqui. Aí o Cisa já tinha saído da Rádio Clube para a Rádio Pioneira, manda me chamar. Aí perguntou se eu queria fazer a apresentação do Jornal Nacional da Globo. Aí mandou que eu passasse 30 dias treinando. Com uma semana eu estava pronto. Aí meu irmão disse para ele que eu estou pronto. Aí criei uma coisa, Douglas. Nós não tínhamos teleprompter naquele tempo. Todo mundo lia o telejornal, lendo o papel e depois voltando a vista para a câmera. E eu criei, nessa semana, comprei um gravadorzinho Philips, chamado Jabuti, pequeno. Eu gravava as notícias, botava o microfone aqui por baixo e o fone no ouvido do gravador. Quando o Cid Moreira e o Chapelin dizem agora, vocês ficam com o Jornal Nacional local do seu estado. Eu só fazia apertar o dedo e eu ficava ouvindo aqui, mandando o bala e o dedo no ponto. Quando eu sabia onde era que eu tinha que parar para entrar o comercial. Aí na hora eu apertava o dedo, parava, entrava o comercial, quando voltava, aí o povo ficou maluco, porque não tinha teleprompter. Por que ele lê se olhar para o papel e os outros não liam? E nós temos um colega aí, que eu não vou dar o nome, que fazia dia de sábado no meu lugar. Esse cara escrevia em cartolinas, a mocinha ficava... Aí quando a cartolina caía, era um inferno para ele. Confusão. Era. E ele, por que você não grava? Não sei fazer como você. Mas, rapaz, grava, bota no teu ouvido e você vai repetindo a notícia. E assim eu comecei na TV Clube. Agora, Tomás, essa aproximação com o doutor Alberto surgiu como? O doutor Alberto também é cearense. Essa aproximação sua com o doutor Alberto Silva. Eu fui subsecretário de imprensa do Armando Bastos, como eu lhe falei. E vi as obras que o doutor Alberto fez, o Albertão, o Hotel Piauí, a Avenida Frei Serafim, né? Eu vi o asfalto para Parnaíba, o motel de Luiz Correia, as grandes estradas de Floriana Corrente. Aí eu me apaixonei pelo político Alberto Silva, que é natural, eu trabalhava com ele. E quando o doutor Lucílio assumiu, eu fiquei na TV Clube de 75 a 79. Em 79, o doutor Lucílio foi escolhido governador do Piauí. Aí me tirou da televisão. Aí foi quando o doutor Alberto tomou conhecimento, ele mandou me chamar. Você foi demitido? Foi, está desempregado? Estou desempregado. Não tem problema nenhum. Em cima do Pedro Machado, o Pedro Machado montou um escritório para mim, como senador, despachar lá. Você começa a chefiar o meu escritório aqui em Teresina. E lá ficavam eu, o Coronel Renato, e os amigos do Alberto Silva. E aí começou a aproximação com ele. E ele fez uma exigência. Você é meu amigo, para ser meu amigo e para andar comigo, vai ter que ler 2 livros. Eu vou trazer um na próxima semana. Aí trouxe O Poder do Otimismo, de Norman Peale, um teólogo americano. Aí quando eu terminei de ler o livro, que era desse tamanho, eu digo, já terminei o livro, isso, vou trazer o outro. Aí ele trouxe era o poder do otimismo e o poder do pensamento positivo. Douglas, eu aprendi a pensar grande e foi aí que eu vi por que o doutor Alberto pensava grande, porque ele se espelhava no teólogo americano Norman Peale. E o doutor Alberto, um engenheiro formado na escola de Itajubá, que só tinha professor alemão, que fugiram da Segunda Grande Guerra para o Brasil, eram professores PhDs, e vieram para o Brasil para não ficar no país de regime comunista. Né? Agora, Tomás, voltando um pouco essa sua saída da TV Clube em função da escolha de Lucílio Portela para o governo do Estado, era em função das críticas que você fazia, do seu posicionamento em relação ao governador? Não, eu nem fazia críticas. Eu estava no governo do doutor Dirceu, me tiraram do doutor Lucídio,
Quem me segurou foi o doutor Dirceu, porque o doutor Lucídio, na hora que assumiu o governo, me demitiu, sem eu fazer nada contra ele. Né? Você tem alguma explicação, Tomás, para essa decisão dele? É porque na campanha de 78 eu apoiei a candidatura do senador Alberto Silva. Ele assumiu em 79, aí me meteu a caneta. Né? Aí o que eu fiz? Aí eu fui escrever o livro contra ele, contra o esquema dele, A Outra Face da Oligarquia do Piauí, que eu lancei em 1982, e quando eu cheguei na Praça Rio Branco, tinham 120 policiais com aqueles carros lá daquelas sirenes em cima. Aí o capitão, o oficial, sei lá, chegou para mim e disse: jornalista, você não pode lançar o seu livro aqui. Mas por quê? É ordem do governador. Se o senhor insistir, eu vou lhe prender. Isso na Praça Rio Branco, no fundo do Luxor Hotel. Eu, com a minha caminhoneta velha, duas bocas em cima, era uma berlina azul que o cabo comprou e me deu para minha cama. Tá aí, para tu ficar falando que tu é bom de... Usa a bicha. Rapaz, eu usava o diabo daquela caminhoneta para tudo. Aí, quando eu digo eu posso falar aqui no alto-falante da caminhoneta, e o governador proibiu que eu lance o livro aqui, e a caminhoneta cheia de livro, A Outra Face da Oligarquia do Piauí. Isso pode. Aí eu falei para o povo, tinha umas 3.000 pessoas naquela praça, era gente. Aí foi aquela vibração. Quando eu entrei no meu carro, eles empurraram o carro na contramão ali da Praça Rio Branco, passando pelo relógio, descendo no calçadão, fora lá naquela rua que vai para o Banespa. E ali eu lancei, no primeiro dia, eu vendi 890 livros. Sentado no banco do carro, no calor danado. Porque lá em cima era na sombra. E lá embaixo eu fiquei no sol. Tem episódio aí que teve um comprador que chegou, pediu me parece que comprou 2 ou 3 livros. Foi. E ele disse que um deles era o Doutor Lucídio, né? Ele disse: olha, não fale não. Eu digo: deixa eu autografar, não, doutor, não faça. Olha, isso aqui é um do governador, Lucílio Portela, e outro do secretário Djalma Veloso, que era ex-deputado também, dono do cartório de Djalma Veloso. Diga: é para eles, aí você. Se eu não posso comprar, mas eu vou lhe dar. Eu autografei o do servente lá do palácio, que veio comprar os 2 livros. Aí foi que a ira de todos, né? Aí foi quando o Petróleo Portela veio inaugurar o Tomac, e quando ele foi inaugurar o Tomac, disseram: ministro, ele era ministro da Justiça, e esse Tomás Teixeira aí fez um livro contra a família do senhor e disse: estou preparando uma camisa de força para ele, está perto. Aí ele voltou para Brasília, fez uma viagem para Florianópolis. Dizem que deram uma manga envenenada para ele comer. Eu acredito. Em revolução tudo pode acontecer. E ele já saiu de Florianópolis doente e não deu tempo para ele me castigar. Aí eu passei a vestir preto toda sexta-feira. O desembargador Vicente Ribeiro Gonçalves era um grande amigo e um grande admirador meu. E toda sexta a gente se encontrava no Banespa para tirar talão de cheque, para poder fazer as compras do final de semana. E quando eu entrava, ele dizia: Teixeira, lotado de gente ali perto do gênero, você está de luto de quem? Digo: desembargador, do ministro Petróleo Portela. Eu fiquei com muita pena da morte dele. Eu não queria que ele tivesse morrido. Ele tinha até prometido me dar uma camisa de força, botar uma camisa de força em mim. Aí toda semana, toda sexta-feira eu boto preto, eu boto luto pela morte dele. Eu não queria que ele tivesse. Aí ele ria: Tomás Teixeira, eu nunca vi uma ironia igual essa sua. Aí toda sexta, quando eu entrava no Banespa, ele fazia pergunta, porque geralmente tinham outras pessoas ali. E ele queria que as pessoas ouvissem. E era um grande amigo que eu tinha, o desembargador Vicente Ribeiro Gonçalves, um homem de muita dignidade, edificante. Mas a história política do Piauí é cheia de episódios interessantes, episódios que os piauienses desconhecem, a maioria desconhece. Aliás, o Piauí conhece pouco de si próprio. E eu queria começar falando da eleição de 1982, quando o Hugo Napoleão foi eleito, era Hugo Alberto Silva. Isso. Mas essa foi uma eleição histórica, né, Tomás? Porque aí fomos eleitos. O Deoclésio já era deputado,
foi para a reeleição. E eu me candidatei a deputado. E na hora que abriram as urnas no Verdão, eu estava sentado no banco dos réus da Justiça Federal com um juiz chamado Hércules Quasímodo da Mota Dias, que era quem ia me condenar a pedido de todos os políticos da oligarquia do Estado. Aí ele fez uma preleção inicial, eu nunca vi a quantidade de pessoas que querem condenar o senhor. Eu recebo telefonema de ministro, de senador, de deputados, de governador, de vice-governador, de presidente da Assembleia, todos pedindo a sua condenação. Era uma briga minha com o colega Gilberto Melo, de saudosa memória, né? Uma denúncia que eu fiz contra ele, porque eu era escolhido pela Polícia Federal da Agência Nacional. Eu que redigia diariamente uma coisa que pouca gente faz aqui, vê se vê na memória o nomezinho, era um boletim diário de tudo que acontecia, que se falava no Piauí sobre a Revolução de 64. E quem fazia para o presidente Médici era eu. Eu fui escolhido pela Polícia Federal. Então, sinopse. Quem fazia a sinopse do presidente no Piauí, dos generais da Revolução, era eu. E o nosso colega implicava comigo e a gente teve um desentendimento. Aí eu fiz uma denúncia, quando ele disse que ia me botar para fora da agência, de que ele usava o equipamento da Agência Nacional para trabalhar em rádio e televisão. E isso ele me processou. E o Hércules Quasímodo da Mota Dias fez uma preleção enorme, que nunca pensou por que me odiavam tanto, que ele leu todo o processo e a minha denúncia era séria, grave, verdadeira, que não tinha como me condenar e não condenar o chefe da Agência Nacional, que era meu querido amigo Gilberto Melo, de saudosa memória. E eu fiquei muito emocionado, porque começaram a abrir as urnas no Verdão. Aí as pessoas, o servente da justiça vinha, olha, o senhor é o mais votado, mas o Deoclésio e o professor Bonferrari, vocês três. Aquilo me deu uma emoção, uma vontade de chorar, porque eu queria estar lá no Verdão vendo aquilo, não é? Mas eu estava no banco dos réus. Eu sofri muito, a oligarquia me perseguiu muito. Aí depois aconteceu da gente se juntar com o doutor Lucílio para derrotar o Hugo e o Freitas Neto, que a política tem essa dinâmica. O adversário de ontem poderá ser o aliado de amanhã. E o aliado de hoje poderá ser o adversário da manhã. É a dinâmica da política. É a Agora, dinâmica Tomás, da política. 82, o Napoleão, com todo o seu histórico político, advogado, um homem extremamente polido, né, um gentleman, e enfrentando o doutor Alberto. Eu conversando com o governador do Napoleão, inclusive, ele também vai ser entrevistado, mas fazendo uma pesquisa sobre a vida dele e conversando por telefone, ele disse que foi a eleição mais violenta que ele enfrentou durante a carreira política dele. O que ocorreu, Tomás? Que acirramento de ânimos foi esse lá na campanha? Olha, ninguém pode deixar de reconhecer que o Hugo Napoleão é um dos homens mais bonitos da história política do Piauí, um homem elegante, fino, bonito. E começaram a pintar o Hugo de mulher. Disseram que era eu, não. Eu nunca pintei o Hugo. Primeiro que eu não sei pintar. E começaram a pintar o Hugo, de botar com a cabeleira de mulher, porque ele era muito bonito, né? Insinuando que ele não era homem, coisa nenhuma. O Hugo é um homem bonito, cortejado pelas mulheres, ganhou a eleição, porque a estrutura deles era muito forte. Eu me elegi deputado e continuei a oposição a ele. Mas ele tem razão. Quem baixou a campanha não foi o PMDB. Quem baixou o nível da campanha foi o povo mesmo, que quis mostrar que ele era uma almofadinha, então, que não era. O Hugo era um homem cobiçado pelas mulheres. Acho que a doutora Tânia, que era a primeira mulher dele, deve ter sofrido muito para segurar o marido dela, a mulherada dando de cima, que o Hugo sempre foi um homem elegante,
fino. Eu acho o Hugo político mais elegante, mais fino do Piauí de todos os tempos, dos que eu conheci. Petrônio Portela também tinha muita postura. O doutor Dirceu também era um homem elegante e educado. Mas o Hugo Napoleão bateu todos eles. Inclusive o primo Freitas Neto, que também é um rapaz educado, manso, bem formado, numa grande escola de economia de São Paulo. Mas o Hugo Napoleão foi a estrela maior do PFL, eu acho. Agora, Tomás, já havia naquela época a divisão capital-interior, a capital era uma votação mais pró-Alberto Silva e interior era mais PFL? Olha, era mais PFL, e tem mais. Aquela eleição de 1986, quem ganhou para ela foi Deus, não foi o voto do Alberto, não foi a vinda do doutor Lucílio. Se não tem acontecido uma estupenda chuva, gigante chuva, no sul do Piauí, que os riachos encheram e os eleitores dos povoados que votavam na cidade, os caminhões que foram buscá-los não conseguiam passar no riacho. Nem a nado, parece uma coisa divina, um castigo divino. E os nossos amigos do interior, doutor Roberto, nós vamos ganhar a eleição porque os eleitores dele estão aqui do outro lado do riacho, não pode passar, e na cidade a maioria é nossa. Tanto que nós ganhamos em cidades do sul que não era para ganhar. Agora, se não tem sido aquela chuva, nós não teríamos vencido as eleições de 1986, mesmo com o doutor Lucídio vindo fazer parte como vice-governador na chapa do governador Alberto Silva. Ora, ainda sobre 82, Tomás, nós tínhamos o Napoleão, Lucídio Portela, do mesmo lado, porque ainda antes da eleição de 82, o nome do governador Napoleão já havia sido ventilado como provável candidato ao governo do Estado. No entanto, ele resolveu apoiar Lucídio Portela. Então, era um grupo que tinha lá Lucídio Portela, o Napoleão. Agora, nós tivemos essa eleição. O que pesou, Tomás, na sua opinião? Dois grandes nomes da política do Piauí, Hugo Napoleão e Alberto Silva. O que é que pesou, o que é que foi decisivo para a vitória de Hugo Napoleão? Olha, a estrutura política do interior. O professor Juan Ferraz costumava dizer, e ele já estava com a gente na eleição de 82, ele largou o PFL e veio formar no bloco do Dr. Alberto Silva, e o nosso partido era o PP que se juntou para fazer o PMDB, né? Foi a união que a gente fez com o PP de Tancredo. E o professor Wall fazia uma análise de que cerca de 150, 160 famílias tradicionais do Piauí davam suporte eleitoral no interior, no norte, no médio e no sul do Piauí, às vitórias do esquema oligárquico que dominava o Estado. E nós só derrotamos por causa daquela chuva. Senão, ainda hoje, eles reinavam sozinhos. Agora, Tomás, em 82, o Hugo fez um bom governo, né? Ele avalia que fez um bom governo em 82. E aí vem um capítulo que este pode se classificar de emocionante, como você já adiantou. Nós tínhamos, em 82, de um lado, Lucídio Portela e, de outro lado, Alberto Silva. Isso. Todo mundo sabe, os que conhecem a história, os que pesquisaram, sabem da personalidade forte que era o doutor Lucídio Portela. Um homem, inclusive, da chibata na mão, enfim, era um homem realmente de uma personalidade forte. Inclusive, tem inúmeros episódios de confrontos dele e do governador Alberto Silva. A pergunta é, Tomás, por que se deu essa mudança? Ou seja, a saída do doutor Lucídio do lado de Hugo Napoleão, Freitas Neto, ali o PFL, para o principal inimigo político? Foi um comportamento que
O doutor Lucídio não perdoou o Freitas Neto, né? E não perdoou o Hugo Napoleão, porque acho que o Hugo estava no governo ainda, na eleição do Tancredo. E ele decidiu apoiar o Tancredo Neves contra o Maluf. No colégio eleitoral. Aí, exatamente. Por quê? Porque ele sabia que o Tancredo era aliado do doutor Alberto, e lá em Brasília, ele sabia que quem ia ganhar a eleição era o doutor Tancredo. Para não ficar na oposição contra o Alberto no governo federal, o Hugo Napoleão trouxe o doutor Tancredo aqui e, na frente do Karnak, na frente da igreja São Benedito, declarou apoio ao doutor Tancredo contra o Maluf, que era o candidato do PPB do doutor Lucídio. Aí o doutor Lucídio ficou calado, engoliu aquilo. Aí chegou um dia que ele fez o Ayrton Fernandes, teve uma conversa com ele, e ele chegou para o doutor Ayrton e disse: diga ao Alberto que eu quero conversar com ele. Agora eu só converso com ele se ele levar os 2 cães de fila dele, que são meus inimigos. Quem? O Tomás Teixeira e o Francino Almeida. Aí eu fui na casa do doutor Alberto Olha, Silva, ele me chamou só um lá. parênteses, Tomás. Tem um ponto importante que você tocou aí, que é o Ayrton Fernandes. Quer dizer, ninguém pode esquecer que foi o Ayrton Fernandes que teve essa percepção, essa capacidade de entender o momento de rompimento e essa possibilidade, muito embora a personalidade muito forte do Lucídio e o histórico de rivalismo contra Alberto Silva, ele percebeu que aqui pode surgir uma aliança para 86 e pode ganhar a eleição, né? Exatamente. Olha, o Ayrton Fernandes era casado com uma filha do Raimundo Marques, que era o secretário de governo do Alberto Silva. Então, o Ayrton era uma espécie de eminência parda do PMDB. E amigo de todo mundo, era um homem que não tinha inimigos, e o doutor Lucídio o procurou, que queria ter uma conversa com o Alberto. Foi quando o doutor Alberto chamou-me na casa dele, eu morava no Mato Grosso, ele na frente, no mesmo andar, ele no apartamento da frente e eu no apartamento de trás. Ele disse: Tomás, senta aí para não cair. Que foi, governador? Eu disse: olha, nós vamos ter um encontro hoje com o Lucídio Portela. Eu vou também, vai. Mas ele não gosta de mim, como é que ele vai me receber? Não. A exigência dele é que ele só conversa comigo se eu levar meus 2 cães de fila, você e o Francílio. Digo: o Francílio não vai, ele é inimigo do Lucídio, a mulher dele, a dona Vangi. Disse: você vai na casa dele conversar com ele. Doutor Alberto, eu não vou conversar com ele, não, vou trazer para ele conversar com o senhor. Aí, eu não tinha por que ser contra, eu era aliado firme do doutor Alberto. Cheguei na casa do Francisco, eu disse lá: Francisco, o doutor Alberto está te chamando agora. O que é, turma? É um negócio sério. O que é que tu não me diz? Eu não vou dizer nada não. Ele vai dizer para você, eu não posso dizer nada para você. O que é sério assim, rapaz, eu acho. Eu achei sério. Eu não sei se você vai achar como eu. Aí o Francílio veio quando entrou e disse: daí, Francílio, o Tomate falou alguma coisa? Não, doutor Alberto, ele não disse nada. Disse: você está preparado para a gente ter uma conversa com o Lucídio Portela hoje à noite, na casa do Ayrton Fernandes? Com o Lucídio? Eu, doutor Alberto, o Francílio Almeida, sim. Ele quer um encontro comigo, quer votar na gente, me apoiar para governador, mas só conversa comigo se eu chegar lá com o Tomás de um lado e você do outro. Aí o Francílio diz: doutor Alberto, eu não posso passar por cima da minha mulher. Eu vou lá em casa, eu vou voltar com o Tomás, vou conversar com a minha mulher. Se o Tomás voltar sozinho, é porque a Vangi não aceitou e o senhor vai se juntar com o Lucídio sem eu, sem seu amigo. Agora, se eu voltar com o Tomás, é porque a Vangi aceitou. E assim o fizemos. Quando ele fez a explanação, a dona Vangi ouviu, sorriu, está danado. Mas com o Lucídio, meu filho, se é. O Lucídio quer votar na gente, quer votar no doutor Alberto.
Ele disse, olha, Francílio, se é para a eleição do doutor Alberto, que é o que você quer, o Tomás quer, todos nós queremos, se é para o bem do Piauí, eu não posso me opor. Política tem isso mesmo. Aí foi Interessante, um alívio. Foi um alívio. interessante. Aí a gente saiu sorrindo da casa do Francisco, lá para a casa do doutor Alberto. Eu disse, vamos fazer um suspense, Francisco. Fica aí fora, eu vou entrar sozinho. Que era para o doutor Alberto pensar que a dona Vangie não tinha aceito e que o Francisco não via que só iria eu. Aí não teria um encontro, porque o Lucídio exigiu a presença minha do Francisco. Aí eu entrei primeiro, aí, Tomás, a dona Vangie não aceitou, não é? Diga, rapaz, por incrível que pareça, aceitou. Entra, Francisco. Quando o Francisco entrou, ele levantou e disse, tá na hora, vamos para casa do Aerto, que é 6 horas e faltam 10 minutos. Aí nós fomos para o encontro na casa do Tomás, Aerto e vem... a dona Vangie, você falou da dona Vangie, normalmente a mulher, via de regra, ela bate o pé nessas questões. Não, eu não aceito, aconteceu isso, aconteceu aquilo, você foi muito atingido, você foi muito xingado. Mas a dona Vangie teve uma visão política de uma pessoa do meio, né, político, né? Teve. Olha, mulheres como a dona Vangie, a dona Florista de saudosa memória, não é? A dona Miriam do Lucídio, a Dalgisa do Monsanto, são mulheres nobres, compreensivas, elas são políticas, elas são sábias, não é? E, graças a Deus, o Piauí teve essas damas, como a mulher do Chaga Rodrigues, que é muito lembrada, né? E eu acho que a grandeza dela foi o que nos levou a ganhar a eleição de 86, com o doutor Lucílio Portela de vice, derrotando o Hugo Napoleão e o Freitas Neto. Mas não foi no voto, nós derrotamos foi na chuva, porque no voto a gente ia perder de novo. Tomás, como foi esse encontro lá com o doutor Lucídio, na casa do Ayrton Fernandes? Quando chegou, doutor Alberto Silva, Tomás Teixeira... Não, eu e o Francílio ficamos fora. Sim. O doutor Alberto entrou sobra, fomos lá no terraço da casa. Aí o doutor Lucídio só via a voz do Lucidão. Oi, Alberto, tudo bem, rapaz? Que prazer. Cadê o Tomás? Cadê o Francílio? Ele disse, calma, mas tem que trazer os dois. Eu falei que tinha que ter os dois. Eles estão aí fora. Eu vim primeiro conversar com você, que são os seus maiores adversários. Aí o doutor Alberto chamou logo o Francílio, porque era mais velho do que eu, médico. Eu vou chamar o Francílio e vou deixar o Tomás por último. Aí o Francílio, que era amigo há muito tempo do Lucílio, tinha brigado com ele. Aí se abraçaram, o Francílio chorou, porque ele estava voltando à amizade com um homem que tinha sido um grande amigo dele e da família dele. Aí o último a entrar fui eu. E aí, Tomás? Aí foi aquele abraço, esse aqui é o meu inimigão mesmo, que eu tinha um jornal que eu batia nele todo final de semana. Douglas, eu vendia 5.000 jornais todo sábado em Teresina. Aliás, toda segunda-feira eu fechava ele sábado e domingo, e segunda eu ia para as bancas. Eu vivia desse jornal. Tomás, 5.000 jornais. 5.000 edições, 5.000 exemplares em Teresina. Em Teresina e no interior, porque eu mandava para Parnaíba, Picos, Floriano, São Raimundo Nonato, São João do Piauí. O jornal ia para o interior quase todo. Mas os amigos mandavam o dinheiro que era para poder me sustentar e bancar o jornal. E era linotipo, era letra por letra. Era um jornal tipográfico. Era um sofrimento. Tomás, e como é que foi esse palanque de 86 com doutor Alberto, candidato a governador, doutor Lucídio, candidato a vice? Era, se eu não me engano, era um palanque com 4 governadores, né? Isso. O cargo sempre ia 4 governadores atrás, eu na frente como motorista, por isso que eu fiquei suplente, porque eu fui inventar o diabo de uma ratoeira lá em Piracuruca para pegar o Zé Lima lá. Esse rapaz desse Zé Lima aqui, tudo que vem do governo é para ele, não é um rato perigoso, é um guabiru. É mesmo. Eu digo, onde é o mercado aqui? Bem, eu fui lá, se eu tenho ratoeira bem grande, me deu uma grande, ele me deu. E tá legal, ele veio para o palanque. Tu mais o que é ser uma ratoeira? Para quê? Você vai lá saber. Aí quando me anunciaram, rapaz, eu botei esse Zé Lima dentro da ratoeira.
Está aqui uma ratoeira, pega todo tipo de rato, rato pai, rato filho, rato sogro e rato genro, pega todo tipo de gabiru. Aí eu ia dizendo os tipos de gabiru que ele pegava. Aí pega até rato americano, que era o Hugo, rapaz. Pega rato dos olhos verdes de Fritaneto. Pega gabiru, velho safado de São Raimundo Nonato. Eu xingava o Valdemar. Aí o povo endoidava. Com essa ratoeira, eu me lasquei. Porque eu deixei meus colégios abandonados, que eu vinha toda vez tinha que ter uma vaga no avião para mim, para Floriano, Corrente, Pixel, Raimundo Donato, São João do Piauí. Eu não saí de dentro daquele avião do Torberto, eu vou perder minha eleição. Os meus votos é no norte, é Barras, Piripiri, Esperantina, Luzilândia. Eu fiquei segundo suplente naquela eleição. Quer dizer, no seu caso, Tomás, você se concentrou mais na eleição do doutor Do Alberto. doutor Alberto, foi. Porque o povo exigia ratoeira. Olha, vem para cá, mas traz o Tomás e o Eiras. Eu tinha que levar a ratoeira para botar o tapiti dentro. Rapaz, quando eu botei o irmão do Barros Araújo, médico, prefeito de Pix, era famoso, ele bebia muito, né? Aí eu botei uma garrafa de praianinha para pegar ele. Aqui dentro tem uma garrafinha de praianinha. O cachaceiro prefeito vai entrar aqui, rapaz. Aí o povo endoidava, entendeu? A ratoeira ajudou muito o doutor Alberto. Agora, Tomás, você disse que no carro e os governadores atrás, o motorista e você, o que é que você pode, claro, tem algumas situações que podem ser contadas, algumas conversas, mas o que é que de interessante você pode revelar do diálogo entre esses homens que são históricos no Piauí? É verdade. 4 ex-governadores dentro de uma caminhoneta grande, né? Dentro de um avião, um assessor do doutor Alberto, que escreveu o jornal dele, e um motorista ou um piloto. Nós viajamos o Piauí todo. Eu fiquei com pena porque o senador Elvídio não se elegeu. Se elegeu Chagas Rodrigues, né? E o Elvídio, que era um grande orador, um dos maiores oradores do Congresso, foi o senador Elvídio Nunes do Piauí. Mas e eles, a conversa entre eles, Tomás, como é que era nas viagens, as conversas? Rapaz, a conversa na volta era o diabo da ratoeira, que ele morreu de rir. Rapaz, Tomás, tu vai ter que viajar a campanha toda com a gente, porque essa tua ratoeira, mas isso não dá voto para mim, que os votos aqui em Pix é do Kleber, é do Vasta, eu não tenho voto aqui. Mas em todo lugar eu tinha 100, 200, 300 votos, era uma loucura. Ora, Tomás, mesmo um sisudo, com aquela sisudez, nessas viagens, com a história da ratoeira e outras situações, você viu muito o doutor Lucídio da gargalhada, né? Demais. O doutor Lucídio não é nada daquilo que o povo pensava dele. Uma pessoa humana espetacular, homem de coração bom, ajudava todo mundo. E tem mais, criterioso com esse negócio de dinheiro público. Eu fiquei surpreso com ele. As pessoas falavam dele, mas ele era um homem muito criterioso. Foi bom, porque eu conheci o doutor Lucídio de perto e mudei totalmente a imagem que eu tinha dele. Era um grande cidadão. E no sepultamento dele só teve um discurso, fora a ceninha, o meu. Os amigos dele não apareceram lá para chorar, nem para falar na hora do último adeus dele, mas eu fui lá e eu pedi a palavra no cemitério. Tomás, em 86 elege-se doutor Alberto, governador Lucídio Portela vice. Mas aí já na eleição seguinte, novamente, Alberto Silva e Lucídio Portela em caminhos opostos. É verdade, o doutor Lucídio resolve voltar para o esquema do Hugo e do Freitas, não é? Para ser candidato a senador. E voltou e se elegeu, e a gente compreendeu isso. O professor Wall poderia ter ganho aquela eleição, mas o professor Wall, doutor Alberto, estava um pouco desgastado com o atraso dos professores, e o Wall era o grande cacique dos professores, tinha sido secretário de Educação em 82, no primeiro governo do doutor Alberto. Aí o professor Wall Ferraz
não quis aproximação, não quis dialogar com o doutor Alberto. Ele criou um ranço contra o doutor Alberto. E aquilo prejudicou muito a campanha dele. O homem poderia ter sido governador se ele não tem proibido até o doutor Alberto de subir no palanque dele por causa da questão da insatisfação dos professores. Tomás, depois dessa volta do doutor Lucídio para o grupo de Hugo Napoleão e Freitas Neto, mesmo ele voltando para o grupo, mas a situação não ficou mais tão acirrada como era antes, né, entre ele e o doutor Alberto, né? Não, inclusive comigo. Eu sempre o visitava, ele como senador, ia na casa dele. Quando eu escrevia um livro, eu levava para ele, né? Autografava e levava para ele. Nós ficamos amigos depois até a morte. Porque a gente, às vezes, não conhece as pessoas e faz uma imagem diferente, distorcida. Mas quando eu conheci o homem, o cidadão, o médico, o Círio Portela, aí eu vi por que ele era um líder, porque ele era um homem de acolher todo mundo. Tomás, eu imagino que no interior do Estado, por exemplo, 86, quando o doutor Alberto Lucídio era oposição, eu lembro que, eu imagino, aliás, que vocês devem ter enfrentado situações difíceis, né? Difíceis, inclusive, para fazer comício, fazer passeata, carreata, porque naquela época o governo tinha uma mão pesada, né? Tem uns comícios hilários. Teve um comício em Porto que ninguém conseguia falar porque tinha o diabo de uma mulher lá embaixo que não deixava ninguém falar gritando. Uma mulher que gritava. Aí eu peguei o microfone assim, era o Dó Bacelar que estava falando, que era o líder nosso lá em Porto, peguei o microfone, aí botei o olho nela, aí disse, olha minha senhora, se a senhora está pensando que aqui em cima tem capim, não tem não. Aí ela disse, você está me chamando de vaca? Não, senhora, eu estou chamando a senhora de égua mesmo. Aí só vi o cabo, dois tiros. Doutor Alberto, Tomás bala, estão atirando para cima, doutor Alberto. Se atirar na gente, acaba a eleição para eles. Eles não são burros, não. O doutor Alberto me admirava por isso. Aí, nesse dia, foi um dia hilário, porque nós fomos para Nossa Senhora dos Remédios, outro comício tumultuado. 50 moços com apita pitando, pi, pi, pi. Aí o doutor Alberto disse, Tomás, ele, o Lucídio, não vai ter comício aqui. Essa mulher não vai deixar ninguém falar com esse povo dela. Não, eu vou resolver, deixa comigo. Para tudo tem uma solução. Aí só viram foi o berro da mulher lá embaixo, no meio do povo. Aí botaram ela no braço, carregaram. Aí as moças dos apitos, tudinho, seguindo ela no rumo da casa dela. Aí o comício normal do doutor Alberto perguntou, mas o que tu fez? É melhor só saber da volta no carro, eu quero saber agora. Aí chamou o Lucídio, vem cá, Lucídio. Esse negócio foi o Tomás. Não, eu chamei o Manelão tinha 1,90 m quase, um músculo. Era o massiste da segurança do Alberto Silva. Digo, Manuel, desce aí, vai andando no meio dessas meninas, fica do lado da prefeita. Quando ela se descontrair, você pisa no pé dela e roda com o calcanhar. Estraçalha o pé dela, que ela não fica aí. Rapaz, só vi foi um berro da prefeita. E aí depois... Aí foi embora o doutor Beto, o que houve? O doutor Beto, mas o que tu fez? Não, depois a gente conversa. Continua. Não, no carro a gente conta. Aí eu tive que contar, ele ria tanto com o doutor Lucídio, porque para tudo eu tinha uma saída. Mas tem um episódio que você me contou uma vez, entre esses episódios aí da campanha no interior, que foi a questão do gerador de energia que falhou, foi lá e resolveu. Foi. Primeiro eu fui no delegado. O delegado tinha que comunicar para ele, tinha que fazer o comício. O delegado era um tenente, todo importante. Eu digo, delegado, com o senhor, vem comunicar o senhor, o doutor Alberto Silva está aí, eu, ele, o Francílio Almeida e o Deoclésio Dantas. Nós vamos fazer um comíciozinho aqui. Era domingo de tarde, na Praça do Mercado.
o senhor tem autorização para fazer o comício? Não, eu não vim pedir autorização ao senhor, não. Eu vim lhe comunicar que nós vamos fazer um comício. Mas o senhor tinha que trazer uma autorização do tribunal. Não, nós fazemos comício sem autorização mesmo, contra prefeito, contra delegado, contra governador. E nós estamos indo para o comício. É bom o senhor mandar a polícia para lá, que lá vai ter problema. Aí a gente foi para lá e eles cortaram a luz. Aí o nosso carro tinha um gerador. Aí nós ligamos um motorzinho Honda. A gente ligou o motor Honda, aí a luz do carro acendeu, aí o som do carro voltou e nós mandamos bala acabando aquele comício. Aí o motor pifou, desligou. Agora danou, faltou óleo, faltou gasolina. Não, não é gasolina. O que foi? Isso aí, queimou o fusível. Aí o doutor Alberto desceu, ele é engenheiro elétrico, você sabe, né? Engenheiro eletricista. Aí ele desceu, arregaçou a mão. Se alguém tem uma carteira de cigarro, com esse papel laminado de aí prateado, aí deram um papelzinho para ele. Ele pegou aquele papel, rodeou no fusível, enrolou as duas pontas, botou no motor, liga aí. Quando ligou, o bicho pegou. Aí foi festa. Aí nós descemos o verbo lá, eu, Deoclésio e o Francino Almeida, nós éramos 3 línguas de trapo. Era terrível. Falando em verbo, eu me lembrei de verba. Você sempre costuma usar, Tomás, essa expressão que é interessante. Né? Nós não tínhamos verbo, a gente usava era verbo. Era o verbo contra verbo. A eleição de 86 foi assim, né? Quer dizer, Foi assim, embora tivesse Alberto Silva e Lucídio Portela, mas financeiramente era assim, bem distante do que tinha Hugo Freitas e do que tinha Alberto e Lucídio, né? É verdade. Mas eu vou lhe falar em verba, eu vou lhe contar uma particularidade que eu gosto de contar. A única ajuda financeira que eu recebi numa campanha minha foi no governo do doutor Alberto, que o Juriti foi deixar para mim lá em casa uma caixa com 3 mil reais dentro. Aí eu peguei e dei para minha mulher, fica com isso aí, sei lá o que é isso, isso não dá nem para gasolina, vai comprar um vestido para você, roupa. A única ajuda que eu recebi em 3 mandatos de deputado que eu tive. Eu nunca comprei um voto. Eu nunca recebi 10% de uma obra de ninguém. Obra eu pedi ao governador e dava ao prefeito. E uma vez o governador me chamou e disse, você é o meu líder, você traz todo dia deputado aqui para pedir obra, eles querem obra para poder ter dinheiro para a campanha, e você nunca me pede uma obra, Tomás. Por quê? Eu digo, é fácil. O senhor olha para a minha cara e vê se eu tenho um cara de rapariga para pedir dinheiro a homem. Aí ele riu, rapaz. Aí pegou o telefone e ligou, Coronel Renato, entra aqui. O Renato entra. Tomás, eu vou te perguntar e tu repete a história. Aí eu repeti de novo. Aí o Coronel Renato disse, isso aí não pede não. Douglas, eu nunca comprei um voto. Eu nunca gastei dinheiro com o colégio eleitoral. Eu me elegia porque eu tinha voto popular mesmo. Aí depois, com o desgaste do governo, por causa do atraso dos professores, como eu era o líder, eu fui o que mais me queimei. Mas, graças a Deus, aonde eu passo em Teresina, o povo me abraça, lembra do doutor Alberto. O povo me liga com o doutor Alberto mais do que com os filhos dele. É impressionante. Eu nunca vi. É emocionante. Depois vem, aí ainda vem o Senado, doutor Alberto. Isso, né? E vem a candidatura a deputado federal. Uma candidatura, inclusive, que o doutor Alberto ganhou praticamente sem fazer campanha, mas só com o nome lançado. Em casa, ele foi o último. Na véspera da eleição, o pessoal tinha me distanciado dele, por causa daquela história do senador, que era para eu ser suplente dele, e não deixarem eu ser nem o segundo suplente dele. E houve um afastamento, mas ele me ligava, Tomás, o que você acha da minha eleição? Digo, não, o senhor vai ser eleito porque o Ciro e o Marcelo vão lhe puxar. Ou se o senhor pode ser o mais votado, ou o segundo, mas na pior das hipóteses, o senhor estará eleito na terceira vaga, que vai ser nossa. Aí ele foi o terceiro, ele me ligava para agradecer. Mas em que momento você percebeu, você é muito próximo do doutor Alberto, em que momento você percebeu que o doutor Alberto começou a dar sinais da idade, de que realmente não tinha mais aquele vigor que era muito característico dele? Olha, nos últimos anos a gente estava um pouco distanciado, né?
por causa daquela perseguição das pessoas comigo, junto a ele. Mas aí eu soube que ele estava com câncer no, no Sírio-Libanês, em São Paulo. E era um câncer de próstata. Eu digo, há quanto tempo isso, Marco? O Marco está com 2 anos. Mas, rapaz, eu curo o câncer de próstata em 40 dias. Qualquer um que seja, né? Aí ele disse, rapaz, vamos fazer um negócio. Um danado ligando aqui e eu fico preocupado, porque pode ser uma coisa séria. Mas vamos continuar. Eu digo, Marco, eu vou lá em Alto Lugar comprar um remédio para a gente curar o Dr. Alberto em 40 dias. Aí eu fui lá em Alto, tem um velhinho que fazia garrafa. Eu vou até falar aqui, porque vai ajudar muita gente. Suco da batata, do miolo da batata da macambira. Mandei logo fazer 6 garrafões PET de 2 litros. Mandei para São Paulo. Aí, Tomás, o papai tirou um tumor desse tamanho, com 8 dias, estava do mesmo tamanho. Aí os médicos se reuniram para comunicar ao doutor Alberto, não é, que o câncer dele não tinha jeito. Aí eu digo, mas vai ter. Eu comecei a mandar o remédio. Aí a mulher que fazia ultrassom do doutor Alberto dizia, doutor Alberto, tem uma coisa estranha aqui, que o seu tumor está diminuindo e não é para diminuir. Rapaz, ele chorava quando ligava para mim. As dores começaram a passar do câncer. E ele, Tomás, o meu câncer está diminuindo, está do tamanho de um limão azedo. Aí foi diminuindo. Aí ele terminou, quando ele me ligou, Tomás, a doutora disse que eu estou curado do câncer na próstata. Veja aí a ultrassom. O que era o tumor é só esse risquinho de caneta que tem aí, é o lugar do tumor. Suco do palmito da batata da macambira. O que eu estou dizendo aqui vai servir para ajudar muita gente e curar muita gente da próstata. Eu já tenho o Dioclésio Dantas. Eu curei o Dioclésio Dantas, ele não morreu de câncer. Ele tinha câncer na próstata. A macambira curou o Dioclésio também. E outras pessoas. Tomás, aí com a recaída do doutor Alberto, quer dizer, quando ele realmente ficou de cama, ele entrou numa espécie de depressão, né? Rapaz, ele entrou em desespero porque ele teve alta, curado, né? Vibrando, Tomás, eu estou chegando aí numa alegria, vamos inaugurar o nosso metrô, que era a estação do metrô, né? E o negócio dele era comigo. E o pessoal tentou me afastar dele, mas a coisa dele era comigo. Tanto que ele pediu que eu fizesse, Tomás, eu tenho 3,5 milhões aí na sede do metrô, eu só confio em você. Me arranje uma construtora para fazer a estação do metrô em 90 dias, senão não tenho tempo de inaugurar, que eu estou morrendo. Porque o câncer passou para os ossos, Tomás. Vamos tomar macambira? Digo, vamos, eu mandei mais. Mas aí nos ossos não teve a cura que teve na bexiga da próstata. Entendeu? Você chegou a conversar com ele, Tomás? Ou tentar conversar no período em que ele estava mais recolhido? Olha, na véspera da morte dele, a Carolina Silva, que está aí como candidata a deputada federal, me ligou e disse, Tomás, deixa o papai falar contigo, ele não quer falar com ninguém. Aí eu falei com ele, né? Ele não me respondeu nenhuma das perguntas que eu fiz. É quando foi 3 horas da manhã, o Ari Matheus Azevedo me liga, eu estava em Altos, na minha chácara, para comunicar que ele tinha acabado de morrer. Mas Câncer matou ele. qual é, na sua opinião, o principal legado do Dr. Alberto Silva para o Piauí? Olha, o principal legado dele, para mim, foi o estímulo, não é? De ânimo, que o povo do Piauí era um povo desanimado. Mas ele trouxe aquele orgulho de piauiensidade para o povo, de que o Piauí era um estado rico, de que o Piauí tinha muita água, tinha tudo para irrigar, de que o Piauí tinha ouro, tinha diamante, o Piauí tem gás dentro do Rio Parnaíba, gás GNP, o Piauí tem petróleo no litoral, o Piauí só falta barrar os seus rios, fazer irrigação para ser o estado mais rico do Nordeste. Douglas, tem uma colocação que eu costumo fazer. Eu pergunto qual é a distância de São Luís do Maranhão para Fortaleza. Pouca gente sabe. Pouca gente sabe. São 400 quilômetros de São Luís para Teresina, 660 para Fortaleza. 1.060 de São Luís
a Fortaleza. Aí eu pergunto, você sabe a distância de onde nasce o rio Parnaíba até desembocar no Atlântico e formar o delta? Não, eu não sei. 1.600 quilômetros, uma vez e meia a distância de São Luís a Fortaleza, e a gente não aproveita as margens desse rio, que é para ser a maior riqueza do Nordeste, tanto quanto São Francisco. Eu costumo falar isso para as pessoas e mostrar. Aí eu pergunto sobre o Rio Puti. Vocês sabem quantas barragens tem o Rio Puti no território cearense, onde nasce na Serra Grande, até a divisa do Piauí, que são 160 quilômetros? Não, eu não sei. Uma barragem, duas, não. Tem 16. De 10 em 10 quilômetros tem uma barragem. Você sabe quantos quilômetros são da divisa do Ceará até o rio desembocar aqui no Paraíba, no Porto Velho? Não, são 360 quilômetros. Tudo isso eu aprendi com o doutor Alberto. Você sabe quantas barragens o rio Puti tem? Nesses 360, o cearense tem 16, de 10 em 10 quilômetros. Não, não sei. Eu digo nenhuma. Nem a que o doutor Alberto deixou projetada, tudo pago, a área que ia ser inundada, os fazendeiros todos indenizados. Até hoje nunca fizeram a barragem de Castelo, que é uma usina geradora de energia também, né? de 30 megawatts. O projeto ficou aí, ele nunca fez. Além de ser um homem que realizou obras estruturantes no estado do Piauí, quer dizer, um homem sempre com uma visão além do seu tempo, olhando para frente, projetando um Piauí do futuro, sempre o Piauí do futuro. Como você disse lá no começo da nossa conversa, o doutor Alberto tinha uma característica que era importantíssima e que contagiava todo mundo, como você disse, que era sempre um político otimista. Né? Exatamente. E reconhecido, o Lula o nomeou conselheiro da República. Doutor Alberto morreu conselheiro da República, nomeado pelo presidente Lula. E a relação Alberto Silva, Tomás Teixeira, fora da política, as conversas, os conselhos. Eu imagino, Tomás, fica aqui projetando, tentando imaginar, uma relação de pai para filho, né? De pai e filho, dia de domingo ele fugia de Teresina, quando governador, ia para minha chácara lá em Alves. Ele ficava impaciente, eu digo, olha, na próxima vida não vai mais ficar impaciente, eu vou comprar um teclado para você tocar, porque ele tocava piano. Aí ele tocando um dia lá, eu olhei assim, eu vou aprender a tocar isso. Ele fez, Tomás, eu comecei a tocar isso, menino, ainda não sei como é que você vai tocar. Eu toco. Aí, quando eu estava com 2 meses, ele chegou lá e eu estava tocando. Tu aprendeu a tocar? Aprendi, estou tocando aqui. Quem me ensinou foi o Cilizinho. Esse celesteiro daqui, piauiense, cantor, foi quem me ensinou a tocar teclado. E eu toco hoje teclado. Bom, mas o MDB do Piauí, hoje MDB do Piauí, é um MDB que se escolou muito da sua própria história, no sentido de. Eu, pelo menos, observo muito pouco, não que se tem que falar todo dia, mas eu observo muito pouco se falar em Alberto Silva, se falar dos grandes nomes do PMDB, principalmente Alberto Silva. É natural que os processos vão ocorrendo, as coisas vão mudando, mas em política, principalmente, você pode esquecer das referências de quando tudo começou. Você acha que o PMDB ou o MDB hoje é um MDB deslocado da história que foi plantada pelo Dr. Alberto? Olha, o PMDB do Dr. Alberto morreu. Esse PMDB que está aí do Marcelo Castro não é o PMDB do Alberto Silva. Não tem mais a força que tinha, tanto que virou um reboque do PT. O PMDB é um reboque do PT, não é mais um partido do mesmo nível, do mesmo tamanho, não é de grandeza do PT. Porque ninguém não teve mais. Se o Monsanto tem continuado na frente do MDB, o MDB era um partido grande para voltar ao governo. Mas sem o Monsanto, que foi o segundo maior líder junto com o UOL foi um grande líder. Se o UOL não tivesse morrido, teria sido governador do Piauí pelo PMDB, não é? Mas eu acho que eles conseguiram, com a morte do Dr. Alberto, o PMDB
também, não está morto, mas está só arquejando, como diz o caboclo. Os que têm dinheiro se elegem, os que não têm, não tem mais aquela massa popular que tinha, que a gente se dirigia sem comprar voto. Eu, Chico Figueiredo, Carlos Augusto, Deoclésio, eu não comprava meu voto, graças a Deus. Mas eu fico pensando aqui, para a gente encerrar, eu fico pensando aqui o seguinte: a Assembleia, com sua presença, com a presença de Carlos Augusto, Deoclésio Dantas, Chico Figueiredo e tantos outros, era uma Assembleia que dava. Eu conversando com o nosso amigo em comum, Pedro Alcântara, e ele dizia o seguinte: olha, a Assembleia que dava gosto de ver, né, os discursos, os embates, né, as disputas ideológicas. Então, dava gosto de ver. Eu, inclusive, acho que você assistiu também, eu assisti recentemente e estou lendo a trilogia, né, os 3 livros do Lira Neto sobre Getúlio Vargas. O volume 1, são 3 livros, e assisti o filme da Carla Camurati, Getúlio, que quem faz o papel de Getúlio Vargas é o Tony Ramos. Aliás, eu nunca vi uma interpretação tão perfeita. Ali parece uma reencarnação do próprio Getúlio Vargas, uma interpretação magnífica do Tony Ramos. E a gente, na crise, né, no atentado lá, que a Carlos Lacerda, começou o embate lá na Câmara Federal, e a gente via o nível dos embates, até os ataques tinham nível, eram ataques de nível, ataques que os opositores usavam palavras que podiam ser até transmitidas. Houve um empobrecimento, Tomás, na sua opinião, tanto do Congresso quanto da Assembleia Legislativa do Piauí, nesse aspecto? Olha, tem um adágio popular que diz que cada povo tem um governo e um político que merece, não é? Eu acho que os bons oradores, com a morte do Carlos Augusto, do Deoclésio, né, eu acho que desapareceram, né? Nós éramos 4 oradores ferrenhos, o Francílio era um grande orador, mas a Assembleia caiu muito de nível. Tem um bando de gente aí, deputado federal em Brasília, só para administrar as emendas impositivas, porque sequer faz um discurso na tribuna, porque não tem preparo para fazer, não tem maturidade nem experiência para fazer. O povo precisa escolher, saber escolher quem tem condições de bem representar o Piauí e Brasília. O Napoleão não poderia estar fora do Congresso, Freitas Neto não poderia estar fora do Congresso, Heráclito Fortes não podia. Pode comparar todo mundo com eles. Hoje a gente tem o Júlio César, que é atuante, o Marcelo Castro, o senador atuante, não é? Temos a deputada federal do PP, a Margot Coelho, essa tem talento, não é? Então, são poucos aqueles que se destacam em Brasília. Nós não temos mais grande destaque. Nossos deputados não sobem na tribuna, só estão ali no plenário para dizer amém, infelizmente. Mas é o deputado que o povo elege. Cada povo tem o político que merece. Tem aquela frase histórica, né, do Ulisses Guimarães, do jornalista, eu não lembro qual foi o jornalista, enfim, eu ouvi o Ricardo Noblar contando essa história. O jornalista perguntou para o doutor Ulisses Guimarães: mas, doutor Ulisses, você ouviu esse congresso como é difícil a gente acompanhar um discurso ou então uma disputa aí na tribuna entre situação e oposição? Esse congresso é um congresso ruim, doutor Ulisses. Aí o doutor Ulisses virava e dizia o seguinte: isso é porque você não viu o próximo. Quer dizer, então, Tomás, seguindo essa linha do doutor Ulisses, quer dizer, tem esse empobrecimento. E a política em si, Tomás, também é uma política que, em função de várias questões, novas tecnologias, redes sociais, enfim, eu tenho observado, como jornalista, participado do processo como jornalista, e tenho observado, e ouvindo você relatar tudo isso, acho que a política, aqui usando um termo bem popular, está meio sem graça, né, Tomás? Tá, porque está faltando político de talento no Maranhão. Quem vai substituir o Sarney no Maranhão? Não tem, não é? Eram muitos políticos famosos no Maranhão, não é? O Ceará tem mais talento político do que o Piauí. O Piauí precisa melhorar sua pleiade de políticos.
deixar de votar em gente neófita, despreparada. Mas as pessoas que têm valores não vão, porque o voto é comprado no interior. É o chamado colégio eleitoral. Tem 1 milhão, eu estava aqui na Assembleia, chegou um deputado, todo posudo, perto de mim, eu gastei 16 milhões e fiquei segundo Supremo, tem que falar baixo, senão estou mais preso. Né? Então arrumou 16 milhões. Dinheiro das emendas impositivas. O dinheiro das emendas, e agora são impositivas secretas. Podem roubar mais ainda agora, porque ninguém vai atrás. Isso tem que acabar no Brasil, não é? Tem que acabar. Eu acho que as pessoas têm que representar o seu povo pela competência, pelo talento e pela dignidade edificante. Tem que ter esses 3 requisitos. Por isso que eu digo, Douglas, que a matéria é MC, Educação Moral e Cívica, e OSPB, Organização Social e Política Brasileira, tem que voltar para as escolas do 1º grau. Para preparar a criança, formar a criança, para ela ter conscientização de que política é para o bem de todos e não para o mal de todos. Tomás, eu queria agradecer sua presença. Foi um bate-papo muito enriquecedor para mim. Eu tenho certeza que quando nós postarmos na internet vai ser enriquecedor também para quem acompanhar. É um resgate que foi feito de parte da história política do estado do Piauí. E assim como você disse que faltam políticos de talento, e o Napoleão faz falta, Freitas Neto faz falta, Heráclito Forte faz falta, Alberto Silva. Eu acho que esses 3 aí deveriam voltar, o Freitas, o Hugo e o Heráclito. Eles fazem falta lá em Brasília, assim. Você tem seu espaço na internet, jogo aberto, tem seus comentários, você faz, mas eu acho que faz falta na imprensa tradicional também. Eu acho que você tem muito ainda a colaborar, a contribuir. Eu acho que você tem essa essência jornalística que muitos jornalistas que começam hoje não conhecem e, infelizmente, jamais conhecerão. Porque eu tenho observado, eles têm enveredado por caminhos que, infelizmente, não os levarão a bons resultados. Podem até lá na frente ter dinheiro, ter estrutura, ter isso e aquilo, mas eu tive, Tomás, eu comecei com o Tony, né? Você conhece muito bem o Tony Trindade. O Tony, na época, o Tony estava bem jovem ainda, no seu vigor ainda. Depois Amadeu Campos, depois Pedro Alcântara, não é? Me espelho muito em você, acompanhei ainda seu trabalho na época da Meu Norte, quando você apresentava o jornal, peguei aquela época, e a gente já conversou várias vezes, já ouvi muitos conselhos e muitos ensinamentos seus. Então, eu tenho essa característica de buscar as pessoas que eu considero referência, a trazer esse conhecimento, juntar para que eu possa ser um profissional cada vez melhor. Eu não vejo isso em outros jornalistas, mas, enfim, como você mesmo disse, cada qual segue seu caminho. Mas fique certo que, na minha opinião, você faz muita falta. E eu queria agradecer mais uma vez a gentileza de você ter aceito o convite e ter dividido conosco parte dessa história. Muito bem, Douglas, obrigado a você também. Eu encerro comunicando que eu acabei de escrever propostas para o desenvolvimento do Piauí, ótimo, onde eu mostro as riquezas do Estado. Está no meu portal já a capa do livro. São 20 capítulos, é um livro Atlas que mostra as riquezas que o Piauí tem. Abra aí, na hora que eu sair do ar, abra aí Cancún, México, e bote Pedra do Sal, Luiz Correia. O layout da praia de Cancún é o mesmo de Pedra do Sal. Mas só que quem tem que fazer resort não é o governo do Estado. O governo do Estado faz o que o Ceará fez. Foi buscar agora 7 milhões e colocou à disposição do setor hoteleiro do Brasil e internacional para construir 5 grandes resorts no Ceará. O Piauí tem que disponibilizar no BNDES dinheiro para o setor hoteleiro construir os grandes resorts que vão explodir o turismo, né, nessa região que as pessoas estão preparando para o litoral, inclusive com o trem-bala saindo de São Luís,
Um trem de turismo passando por Teresina, Jeri, Fortaleza, Natal, João Pessoa, Recife e Salvador. Esse trem vai ser um negócio extraordinário, não é? Para engrandecer o turismo. O Brasil é muito rico. O Brasil não explora. O Brasil só tem 6% da área agricultável explorada até hoje. Sabe lá o que é isso? Por isso que a China está de olho no Brasil. De olho no Brasil. Olha o meu artigo que eu estou escrevendo hoje. A América Latina está sendo transformada num continente socialista comunista. Abra o mapa da América Latina. Só falta o Brasil para fechar. Se a esquerda tomar essa eleição, ganhar, nós vamos virar um país de regime socialista comunista. Porque o governador da Bahia, inclusive, acaba de doar um terreno à China para construir uma cidade chinesa dentro da Bahia com um porto marítimo. Isso não poderia acontecer e nem deve acontecer. É um absurdo. Obrigado, Tomás. Obrigado mais uma vez. Um grande abraço. Até a próxima. Valeu, amigo. Até a próxima.